Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso programa Saúde Bucal. E hoje eu começo fazendo uma pergunta a você. Como está o teu coração? Espero que esteja saudável, tudo bem e que nunca lhe cause nenhum problema. Para ajudá-lo a manter-se sempre bem, colocamos em nossa pauta hoje a relação entre uma boa saúde cardíaca com uma boa saúde bucal. Para tratar deste interessante tema, recebemos hoje em nossos estúdios o Dr. Sanderson Calduro, cardiologista da Clínica Médica Cardio e Saúde, localizada à Rua Presidente Rodrigo Otávio, número 1976, no Hugo Lang. E o nosso querido Dr. Eduardo Gurkevics, diretor proprietário da Clínica Odontovix, que fica na Rua do Herval, número 865, no bairro Cristo Rei. Dr. Sanderson, muito obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço. Eu gostaria que o senhor nos contasse um pouquinho sobre a sua trajetória como médico cardiologista, a sua experiência, a sua formação. Eu sou formado pela Universidade Federal do Paraná em 1994 e concluí minha residência em cardiologia no Hospital de Clínicas, e assim como mestrado. E em 2000 viajei e fiquei 4 anos na Clínica Mayo nos Estados Unidos, em Minnesota, onde eu coletei material para concluir o doutorado. E desde então eu venho trabalhando com cardiologia clínica e imagem em cardiologia. E na sua clínica, então, o senhor fica durante toda a semana, aqui em Curitiba? A semana toda atendendo os clientes através de consultas clínicas, avaliações pré-operatórias, avaliações para atividade física e realizando os exames de check-up e de imagem em cardiologia. Excelente. De antemão, então, além de te agradecer, eu tenho que dizer que com certeza será um prazer tê-lo conosco nos nossos estúdios. Dr. Eduardo também, já sempre muito bem conhecido dos nossos telespectadores aqui da CWB-TV. Dr. Eduardo Gurkevics, que é um dos cirurgiões dentistas mais premiados de Curitiba e já acumula 29 anos de experiência profissional, sendo então uma verdadeira referência em odontologia aqui em Curitiba. Seja bem-vindo também, doutor, e obrigada pela participação. Obrigado pelo convite mais uma vez. Dr. Sanderson, vamos lá então a nossa conversa. A primeira pergunta, existe uma correlação entre saúde bucal e problemas cardiológicos? Existe e não são poucas essas correlações. Normalmente as pessoas, os cardiologistas, eles estão começando a se envolver mais com essa questão ultimamente, mas é uma questão muito importante. A saúde bucal, ela tem uma interferência muito grande na saúde do coração, tanto agudamente quanto cronicamente. Ou seja, um problema que acontece na higiene bucal pode afetar diretamente o coração em poucos dias, como através de um período muito longo. Aquela frase, então, de que a saúde começa pela boca é corretíssima? Não só pelo que você ingere, mas também como você cuida da sua boca. E quais são as principais doenças, doutor, que podem ser ocasionadas, que podem ser causadas pela falta de higiene da saúde bucal? Então, ultimamente, assim, as situações mais conhecidas são aquelas em que, se o paciente tiver algum tipo, vai fazer um tratamento mais invasivo, e se tiver a boca é uma cavidade que tem bactérias de várias características. Essas bactérias elas podem invadir a corrente sanguínea e se alojar em uma das válvulas do coração. Essa é a situação mais conhecida. Mas ultimamente tem sido bastante estudado e publicado as situações em que patologias periodontais, existem alguns tipos de bactérias. Essas bactérias elas podem entrar na corrente sanguínea e favorecer a progressão de aterosclerose, ou seja, favorecer a deposição de gordura e de cálcio nas artérias do organismo, fazendo com que essas artérias elas fiquem mais doentes e doentes antes da hora prevista. Doutor Eduardo, qual que é a sua principal preocupação quando o senhor se depara com um cardiopata, com um paciente que teve algum antecedente cardiológico? A sua conduta, a sua postura com esse paciente muda? Muda. No dia que o paciente me procura, a primeira consulta eu já tenho a anamnese, a gente já pede uma série de informações, mas também a gente pede todos os exames necessários e principalmente se ele já submeteu algum tratamento do coração ou tem antecedentes familiares, tem alguém da família, isso é fundamental saber, porque nós temos procedimentos mais invasivos e menos algum tipo de medicamento que a gente usa, anestésicos, que pode ter alteração no tratamento. E junto comigo na clínica tem um médico anestesista que acompanha todos os procedimentos cirúrgicos e ele monitora a pressão, a respiração, e isso é fundamental, porque o paciente conta para nós a história, a gente dá mais cuidado, mas realmente nós precisamos saber sim para evitar qualquer problemas
tanto com o paciente como comigo como dentista. Até porque eu acredito que essa troca de experiência profissional entre vocês é muito benéfica para o paciente, né? Porque, por exemplo, doutor Eduardo, o senhor é especialista em implantodontia, que é considerado hoje um procedimento um pouquinho mais complexo dentro do cenário odontológico. Se essa pessoa que vai fazer um implante é um cardiopata, consequentemente o senhor vai ter que entrar em contato com o médico cardiologista, até para que ele emita um laudo. É isso mesmo? É assim que funciona? Eu sempre falo para o paciente, você procura seu médico, principalmente o cardiologista, para ele te examinar e para verificar quais os exames necessários que ele também vai te perguntar. E muitas vezes ele faz uma cartinha ali, o paciente está apto desde que você esse medicamento. Como eu tenho um médico ao meu lado, que é anestesista, que ele tem experiência, porque o anestesista acompanha todas as cirurgias nos hospitais, em clínica, então facilita. Mas muitas vezes ainda eu peço para ele, me dá o telefone do teu médico, se eu tenho alguma dúvida, que eu vou ligar para o teu médico para conversar. Isso é fundamental realmente a gente saber isso aí para evitar alguma surpresa desagradável no ato de um procedimento odontológico. Bem, Dr. Sanderson, de uma maneira bem simplista, eu posso afirmar que as bactérias existentes na boca, elas podem vir a causar problemas cardiológicos? Sim, elas causam com certeza. Já é uma situação bastante conhecida há muito tempo, e nós sabemos que quando há uma lesão, por exemplo, uma lesão nas válvulas do coração. Nós temos 4 válvulas no coração. Essas válvulas, caso elas apresentem algum tipo de lesão e houver algum tipo de manipulação, não só na boca, mas qualquer tipo de manipulação no corpo, onde há a possibilidade de uma bactéria entrar na corrente sanguínea, essas bactérias elas podem se alojar nessas válvulas e causar uma situação chamada endocardite infecciosa. É uma situação bastante grave e comprometedora, que pode levar até ao paciente ter que realizar uma cirurgia de troca da válvula do coração. E a principal, então, intervenção, no caso, seria o antibiótico, nesse caso das bactérias? Isso, normalmente a prevenção, então. No caso do Dr. Eduardo, ele referiu que nos pacientes ele realiza uma anamnese criteriosa e sempre pergunta para o paciente se ele já passou por alguma situação, se tem algum sopro cardíaco, alguma coisa nesse sentido. Caso haja essa situação detectável, o cardiologista ele faz um parecer emitindo um laudo sinalizando para o cirurgião dentista que aquela pessoa ela vai se beneficiar utilizando o antibiótico antes do procedimento cirúrgico. Então essa é a situação padrão em todos os lugares do mundo. Certo. Doutor Eduardo, como é que de fato surgem essas bactérias então na nossa boca? Nós temos bactéria na boca sempre, permanente, mas para ela causar um problema no coração é quando tem uma lesão no dente, que é uma cárie, que ela se torna cárie crônica, porque se não tratou ela vai se tornar crônica, ou uma lesão periodontal, que é as bactérias daí vão para a cárie, da cárie vão para o nervo, que é a polpa, da polpa vão para o ápice e ela fica uma lesão crônica, circulando diariamente as bactérias no sangue. E esse sangue, como circula no nosso corpo todo, ao passar pelo coração, passa de manhã, de meio-dia, à tarde, à noite, sábado, domingo, feriado, tudo. Então chega a hora que realmente, como o doutor Santos falou, pode causar endocardite bacteriana e outros tipos de problema, mas é realmente grave. Por isso eu falo para meus pacientes, não deixa. Tem uma cárie, tem uma dor, procura o seu dentista, porque isso pode ser início de um problema que no futuro pode ter até um problema no coração. Doutor Eduardo, a saúde bucal, em termos de prevenção, nós sabemos que a higienização é o melhor caminho sempre, mas eu gostaria que o senhor explicasse passo a passo dessa higienização, porque pode ficar vago, né? Nós sabemos aquelas regrinhas básicas, nós temos que usar fio dental, nós temos que escovar após as refeições, mas e o uso de enxaguatórios bucais, os tratamentos também preventivos, como que se deve ser feita então essa higienização correta? Eu sempre converso com meus pacientes, o ideal é desde pequeno, desde criança aprender, o pai, a mãe, ou quem for ensinar, para essa criança ter esse hábito quando crescer, sempre fazer higienização. Fundamental, após refeições, uso do fio dental, da escova, com a pasta, limpar a sua língua, tem os raspadores próprios para limpar a língua também, para não depositar bactérias ali, e ir ao dentista. O ideal é 2 vezes por ano para quem tem uma higiene boa. Tem pessoas que muitas vezes podia todo mês que precisava tratar porque eles não têm aquela higiene perfeita, mas quem tem a higiene boa, 2 vezes por ano. Os enxaguatórios de farmácia, esses antissépticos, são ótimos, mas não são os principais. Por exemplo, entre uma escova, uma pasta e um fio e um enxaguatório,
o kit básico, pasta, fio e escova, são mais importantes. Então, você tem que cuidar todos os dias após as refeições em casa e ir ao seu dentista. Isso é fundamental, porque senão não adianta você... Tem gente, eu escovo toda hora, tô toda hora escovando. Mas está escovando errado. Muitas vezes o cara vai lá, em 1 minuto ele escova os dentes, ou escova andando na casa, assistindo televisão. Tem gente que fica um tempão com a escova na boca, mas ele está... Outros lugares. Sem qualidade a escovação. Escovar dente é na frente de um espelho, numa pia, ali no seu toalete. Ali que você escova. 3 minutos, 2 minutos, 4 minutos... Faça toda a sua agenda e não fica meia hora andando pela casa, escovando os dentes, que isso não traz benefício nenhum. Para finalizarmos então, Dr. Sanderson, qual que é a sua principal dica, a sua sugestão enquanto cardiologista, para que se tenha então a longevidade, né, tão esperada, tão desejada por todos e mais do que isso, tenha um coração saudável? Não passa muito distante do que o Dr. Eduardo acabou de citar agora, a prevenção e a preocupação com a sua saúde. É importante que a pessoa, de acordo com a sua faixa etária, faça o seu check-up periodicamente e, principalmente, coma de uma maneira saudável e que faça também qualquer tipo de atividade física. Eu sempre digo, mexa o corpo. Não precisa se matricular na academia necessariamente ou se juntar ao grupo. Se você tiver 10 minutos para fazer atividade física, calça um tênis e dê voltas na quadra. Mexendo o corpo já é um bom caminho para você ter uma longevidade, uma saúde adequada do seu ponto de vista cardiovascular. E aqui em Curitiba nós temos ainda o privilégio, né, de termos parques maravilhosos, então por que não se exercitar? Por que não? E inclusive é de graça, não é? Sim, claro. Dr. Sanderson, quero agradecer a sua gentileza de participar conosco nesta edição. Espero encontrá-lo em breve, numa próxima oportunidade, numa próxima conversa. Eu que agradeço a todos vocês, um grande prazer estar aqui. Obrigado também, Dr. Eduardo. Obrigado mais uma vez, a oportunidade que eu tenho de esclarecer um pouco para os meus clientes e telespectadores sobre esse assunto muito importante que é coração e dente e boca, fundamental para a nossa saúde. Obrigado. Vamos agora às mensagens dos nossos apoiadores culturais e voltamos em 2 minutos. Não saia daí. Uma clínica odontológica estruturada e com capacidade para atender a família toda. Assim é a Egos, liderada pelo experiente cirurgião dentista Eurides Gurkevics. Nós temos a experiência no mercado já, eu já tenho, como cirurgião dentista, já tenho 33 anos de formado. Aí tenho várias pós-graduações, a equipe toda minha também tem as pós-graduações e a gente procura se manter sempre o mais atualizado possível. A excelência de serviços da Egos Clínica começa no atendimento de recepção e se estende aos consultórios, equipados com tecnologia de ponta, num ambiente tranquilo e acolhedor. Nossas especialidades são odontopediatria, ortodontia, ortopedia funcional dos maxilares, periodontia, implantes, próteses, dentística restauradora, endodontia, cirurgia periodontal, sisos e enxerto e clínica geral. Atendemos pessoas de todas as idades, de crianças a idosos, com especial atenção a gestantes. Agende agora mesmo sua consulta e venha comprovar a excelência de uma clínica odontológica capaz de atender plenamente sua expectativa. A Clínica Odontovix realiza o que há de melhor e mais moderno na odontologia. Possui uma equipe capacitada e atendimento especializado em diversas áreas. Implantes, próteses dentárias, periodontia, endodontia, dentística restauradora, clareamento dental e cirurgias em geral. Nós procuramos sempre aqui na clínica atender o paciente da melhor maneira possível. Eu faço muitos cursos, congressos, acompanho a evolução da odontologia. Tudo que eu aprendo, eu vou utilizar na boca do paciente em benefício dele. Agende já uma consulta. Estamos de volta e agora nós vamos exibir para você uma entrevista feita pelo jornalista Josias Lacour, que é assessor de comunicação da Clínica Odontovix, junto com o Dr. Eduardo Gurkevics. Você vai conhecer o passo a passo de um implante dentário. Acompanhe. Doutor Eduardo,
Vamos começar tratando das diferenças entre implantes e próteses. Quais são as diferenças básicas nesses procedimentos? Sim, o implante é uma estrutura metálica de titânio que coloca-se na boca do paciente onde já foi extraído o dente. Então substitui raiz de dente. Sobre esse implante vem o dente, que pode ser chamado de prótese, que esse dente pode ser feito de resina ou de porcelana. Temos aqui alguns modelos e o Dr. Eduardo vai agora colocar para a gente, ilustrar essas informações que ele nos passou. Exatamente. Essa aqui é uma pessoa que usava dentadura inferior, foram colocados 5 implantes, molda-se esses implantes, vai para o protético, ele faz uma estrutura metálica, que é essa base metálica. Eu faço a prova desse metal, ele encaixa aqui sobre os implantes e é parafusado aqui sobre, assim, o protético monta os dentes, o dente parafusa e o paciente vai usar na boca uma prótese fixa parafusada com 5 implantes e 12 dentes. Ele não tira da boca. Nós temos aí algumas ilustrações para apresentar. Enquanto vamos apresentando essas ilustrações, gostaria que o senhor falasse sobre se o paciente sente muita dor, se não sente dor. Quando se fala em colocar um parafuso na gengiva, o pessoal já treme de medo, né? Exatamente. Não, eu sempre prescrevo para o paciente os medicamentos prévios, que são antibióticos, anti-inflamatório, e todas as cirurgias que eu faço aqui na clínica é acompanhada por um médico anestesista, que ele faz um sedativo no paciente, induz ao sono, o paciente dorme. O médico cuida da pressão e da respiração do paciente, eu faço os implantes. Ao terminar, o médico acorda, eu novamente dou os medicamentos para o paciente e ele vai para casa e toma os cuidados. Maioria absoluta não sente dor nenhuma porque os medicamentos fazem esse efeito. Então fica tranquilo que não tem nenhum problema e o benefício para o paciente é eterno, para a vida toda, então realmente não é nada absurdo se for comparar com outras cirurgias médicas. E o dente implantado, ele substitui com naturalidade o dente que é natural, né? Exatamente. Não há muita diferença, há uma similaridade até. É idêntico, só que eu sempre falo, o implante não é natural. É uma estrutura metálica e mais o dente, que pode ser de resina ou de porcelana. Mas ele substitui um dente natural e, inclusive, a pessoa, depois que já está com o implante mastigando, é como se fosse um dente natural. A percepção que ele sente para alimentos é idêntica a um dente natural, sem nenhum problema, e é muito mais seguro do que qualquer outro trabalho. E quais são as contraindicações, especialmente na hora do pós-operatório? As contraindicações, só se o paciente está com muitos problemas de saúde, por exemplo, um diabético, um hipertenso não controlado pelo médico. Ou aquelas pessoas que têm quimioterapia, outros procedimentos. Mas senão, não. Agora o paciente tem que seguir as orientações do dentista. Medicamentos, cuidados, vir de volta na clínica após uma semana para remover os pontos e tudo isso aí. Então é tranquilo o tratamento, mas desde que segue todos os caminhos certos, todos os passos que nós passamos para os pacientes. E a higienização do implante é igual ao dente natural? Idêntico ao dente natural. Tem que higienizar, usar fio dental, escova após refeições. O implante simplesmente substitui o dente, não quer dizer que ele não deve ser cuidado da mesma maneira que um dente natural. No passado se usava muito dentadura. Hoje já era esse negócio de dentadura, né? Já. Como é que você trocou a dentadura pelo implante? Como é que se faz isso? Eu tenho um caso aqui superior agora. Esse que eu mostrei antes era inferior, é superior. Mesma coisa, o paciente usava dentadura, aqui nesse caso, o que eu fiz para ele? Coloquei aqui 9 implantes, e já é o desenho do implante, moldei, o protético fez a estrutura metálica, parte básica, eu provei o metal, agora vou encaixar aqui, colocar na boca para ele, parafusar e está pronto o trabalho. Então hoje não precisa mais usar dentadura quem tem condições óssea, uma saúde normal, tem condições financeiras de fazer implante, ele faz o implante e é muito melhor do que uma dentadura, porque tem segurança. É um trabalho fixo, não é móvel, e sim fixo. Então é um trabalho que, como se fosse dente natural. Implante e dente é tido como terceira dentição. Substitui aqueles dentes que ele tinha na época que ele perdeu por outro motivo, né? Ele usou dentadura, agora ele volta a ter os dentes novamente. Não natural, mas sim com condições de dente natural. Essa questão da deficiência óssea, como é que é tratada aqui na clínica? Sempre a gente faz uma análise radiográfica do paciente e naqueles locais que tem deficiência, antes, quer dizer, previamente se faz uma cirurgia e coloca-se osso que chama-se enxerto ósseo. Preenche aqueles espaços que ele perdeu ao longo do tempo.
Depois, na segunda etapa, faz seus implantes. Então, primeiro enxerto ósseo, depois implante, depois os dentes. Mas a maioria absoluta das pessoas tem condições de recuperar sem enxerto ósseo mesmo. Mas uns precisam, a gente repõe sem nenhum problema. É importante também observar a credibilidade da clínica, porque a gente vê notícias aí na imprensa de ossos que são clandestinos, que não vêm de maneira normal, regular, cumprindo a lei. E essa preocupação nós temos aqui, né, doutor? Sim, inclusive para eu adquirir o osso no banco de ossos, eu preciso ter um cadastro meu, com registro e tudo. Então, realmente, para eu adquirir o material, é só de empresas realmente que tem o certificado na vigilância sanitária, porque isso é uma responsabilidade minha como profissional sobre o paciente. Então, eu preciso saber a procedência, sim, e infelizmente tem muitas vezes os problemas que acontecem na vida profissional da gente. Doutor Eduardo, ainda sobre os implantes, qual é o material usado normalmente para fazer o implante? O implante é de titânio, com algumas misturas, porque tem que ter uma certa mistura no titânio, mas a base do metal é titânio, que é como se fosse esse aqui. Esse é um implante macro, grande, ó. Ele é desse desenho só, pequenininho. Então isso é titânio com algumas misturas. Agora, o dente, já que vai sobre o implante, que é como se fosse isso aqui, um dente que a gente coloca sobre o implante, esses dentes podem ser de resina e pode ser de porcelana. A resina, ela é economicamente mais barata para o paciente, só dura menos, uma média lá de 3, 4 anos, porque ela tem a possibilidade de mudança de cor, que ela fica mais amarela e desgasta. Ela por um período, é como se fosse um dente provisório. A porcelana, que é a cerâmica, já tem uma durabilidade em média de 30 anos, então é um material muito melhor. Infelizmente tem um custo mais elevado porque é um material melhor. Mas o dente é feito ou de resina ou de porcelana, que é feito pelo protético. E o implante é feito de titânio. Então esses materiais que são feitos um trabalho para substituir dente natural para o paciente. E é lógico que quanto melhor é o material, mais tempo vai durar na boca desse paciente. E a diferença entre o dente implantado e o dente natural? Às vezes as pessoas têm essa preocupação. Será que vão perceber que eu estou usando um dente implantado ou não? Não, ninguém vai perceber. Somente o dono da boca, que é o paciente, e o dentista que sabe que é, porque a gente procura fazer o mais parecido possível para o dente natural. Muitas vezes os meus pacientes aqui fazem um clareamento antes, para deixar esse dente mais jovem, mais bonito, mais claro, e aí eu faço o dente de porcelana para ele, da mesma cor que ficou o clareamento. Então ele vai ter harmonia de cor entre os dele natural com os artificiais. Mas isso primeiro tem que preparar todo o paciente para esse trabalho. Mas ninguém vai saber que é um dente artificial, somente eu falei, o dentista e o paciente. E ele pode alimentar-se normalmente, tudo, sem nenhum problema, como fosse dente natural. Então não precisa se preocupar não, que não tem diferença. E em relação à durabilidade desse dente implantado, é a mesma do dente natural? O dente implantado depende do material. Se for porcelana, que é a cerâmica, ele pode ter até uma durabilidade maior que um dente natural. Mas sempre o que é natural tem uma possibilidade de ser um pouco melhor do que o artificial. Mas não precisa se preocupar que vou fazer implante e daqui a pouco precisa trocar do dente. Não, se fez porcelana, ele pode ter a vida toda este implante e esse dente na boca, desde que ele cuide com higienização, com revisões, voltar no dentista que fez o trabalho para ele, para ver se está tudo sob controle, né? Para não ter esse problema de fazer um trabalho e abandonar o dentista e voltar depois de alguns anos com o trabalho já prejudicado. Mas a durabilidade pode ser idêntica a um dente natural. Doutor Eduardo, quando as falhas alternadas de dente, o que o senhor pode falar para a gente, de que maneira pode ilustrar o procedimento que é feito aqui na clínica? Muitas vezes vem paciente aqui que tem alguns dentes na boca e algumas falhas. Quando os dentes deles estão ainda estáveis, dente firme, bons, a gente só preenche as falhas com implante, que nem o caso desse, é um modelo, um dente bom, falhas de 3 aqui, então foi colocado 2 implantes e depois um trabalho com 3 dentes, um dente bom, uma falha, um dente bom, uma falha. Então a gente vai vendo, quando tem falhas maiores, 2 ou 3 implantes, falhas menores, 1 ou 2 aqui. Então a gente verifica a estabilidade, a segurança dos dentes naturais que vão ficar na boca. E somente coloca implante de dente naquelas falhas, que isso dá segurança para o paciente, porque aí fica dente natural ao lado de dente artificial sobre implante. Então fica um trabalho ótimo, repõe as falhas que ele perdeu no decorrer do seu tempo.
E esse modelo aqui? Este é o modelo de um paciente que usava 2 dentaduras. Eu coloquei para ele 8 implantes de baixo e 8 de cima, então total 16 implantes e 28 dentes, 14 de baixo e 14 de cima. Então ele ficou com uma boca bem parecida para natural, porque seria, aqui foi um trabalho fixo, parafusado sobre os implantes. Então voltou a ter 28 dentes artificiais sobre os implantes, bem próximo de dente natural. E havia também aqueles casos em que as pessoas colocavam obturação no dente, quando abriam a boca bem, aparecia escuro. Como é que se resolveu isso? O que se faz hoje? Sobre dente natural, a gente troca o amálgama, o material escuro, por claro, que é a resina. Muitas vezes faz um clareamento no dente, deixa ele mais jovem, mais bonito, mais branco e coloca a resina. Quando é porcelana, que antigamente a gente fazia porcelana com uma estrutura metálica interna, que ela era cinza, que é um metal cinza. Hoje não se faz mais desta maneira quando envolve estética. Em dente posterior, em regiões que a gente chama de dentes nos fundos, pode ser feito metal mais porcelana. Mas em dentes anteriores, onde a estética compromete, a gente faz a parte de dente de porcelana com um mineral interno que é de zircônia. A base é mineral. Ou é zircônia ou outros materiais, mas é claro, é da cor do dente. E sobre essa base vai porcelana. Então antes era todo escuro com a porcelana em cima. Agora não, é todo claro com a porcelana em cima. Então esteticamente fica mais bonito para o paciente. Ele dá um visual, e principalmente quando ele faz clareamento nos seus dentes e depois restaura com resina, com porcelana. Prometemos voltar em breve, numa próxima oportunidade, com outros assuntos relevantes sobre saúde bucal, especialmente para você.